Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com todos os amados irmãos de todas as denominações e os queridos ouvintes que vêm acompanhando o canal do irmão Zito, aqui da cidade de Limoeiro, o estado é Pernambuco e o país é o Brasil. Hoje eu vou trazer mais um estudo, o estudo número 80, mas não é um estudo, é uma dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas neste dia de sábado, 24 de fevereiro de 2024. Se você estiver gostando das pregações, dos estudos, você pode acessar aí o canal no YouTube, não é? Lá no YouTube, aperta o dedinho no sininho aí, que já tem 150 trabalhos do Senhor, entre louvores, pregações e também estudos, dinâmicas, com perguntas e respostas na Bíblia, e que os irmãos possam conferir, como está escrito na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinar as Escrituras. Para isso eu vou louvar um hino da harpa cristã, que é um hino de cura de muitas doenças, mas é da harpa cristã. É o número 510, que tem como título A Riqueza Divinal. Eu gosto muito desse hino, acho um hino muito bonito. Amém? Diz assim: dom real, Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença, Deus sarou, e sara ainda, e vai sarar. Por Jesus, ó, não falhou, nem vai falhar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. És cego, crê, que tu verás, és mudo, crê, que vais falar, és surdo, crê, que ouvirás, és coxo, crê, que vais andar. Fé em Deus, que crê Jesus, te vai curar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele e dentes, de fluxão. Sarareis, pelo poder da oração. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para no momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso para sarar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Amém. Para a meditação de todos os irmãos e dos queridos ouvintes, eu vou deixar aqui no livro de Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que diz assim. Tem como subtópico, assim, exortações aos velhos, às mulheres e aos mancebos e aos servos. Tito deve ser ele mesmo, um exemplo em tudo. Como diz assim, capítulo 2, vai começar do primeiro. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantes, que sejam
sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, estas boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, eu deixei aqui para a meditação de todos nós, tanto os servos de Deus como também os que não são ainda, no capítulo 2 do livro de Tito, ou seja, a epístola de Tito, de número 2, né? Capítulo 2, versículo de 1 até o 5, que o nosso Deus nos abençoe. Agora vamos dar início ao estudo de número 80. É como uma dinâmica, como sempre faço. Não é um estudo da doutrina, não é? Mas sim um estudo com as perguntas e respostas. Vamos dar início. Primeira pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de corações, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 61, e o versículo é o de número 7. Letra B, também no livro de Isaías, número 61, e versículo de número 9. Letra C, também no livro de Isaías, capítulo 62, versículo 5. Ou letra D, também no livro de Isaías, capítulo 61, e o versículo é o primeiro. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 61, e o versículo é o primeiro, ou de número 1. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: por amor de Sião, me não calarei, e por mim, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça com um resplendor, e a sua casa salvação, como uma tocha acesa. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 62, o versículo é o número 8. Letra B. Também no livro de Isaías, capítulo 63, o versículo é o número 1. Letra C, no capítulo 62, e o versículo é o de número 1. Ou letra D, no capítulo 63, e o versículo é o de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 62, e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 1 e o versículo 8. Letra B, no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo número 7. Letra C, no livro de Eclesiastes, capítulo 5 e o versículo de número 7 também. Ou letra D, no livro também de Eclesiastes, capítulo 6 e o versículo número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo é o de número 7. Quarta pergunta.
onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo é o de número 1. Letra B. Também no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo é o de número 1. Letra C. Também no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo também é o de número 1. Ou letra D. Está escrito também no livro de Eclesiastes, capítulo 8, e o versículo é o de número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 20, e o versículo é de número 12. Letra B. No livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo é de número 12. Letra C. No livro de Levítico, capítulo 20, e o versículo também de número 12. Ou letra D. No livro de Números, capítulo 20, e também o versículo é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo é o de número 12. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, e o versículo também é de número 18. Letra B, no capítulo de Mateus 20, e o versículo número 18. Letra C, no livro de Mateus, capítulo 21, e o versículo também número 18. Ou letra D, no capítulo de Mateus 22, e também o versículo é o de número 18. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, e o versículo também é o de número 18. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Resposta, letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 12. Letra B, também no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 12. Letra C, também no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 12. Ou letra D, também no Evangelho de João, e o versículo, o capítulo 10, e o versículo também é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo é o de número 12. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim? Que nos diz assim: Jesus Cristo chorou. Só este versículo com duas palavras. Resposta, letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 35. Letra B, no capítulo 19, e o versículo 35 também. Letra C, também no Evangelho de João,
capítulo 5 e o versículo é o de número 35, ou letra D, no livro do Evangelho de João, capítulo 11, e também o versículo é o de número 35. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro, no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo é o de número 35. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, versículo número 6. Letra B, também no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo número 6. Letra C, também no livro de Isaías, no capítulo 57, o versículo número 6. E letra D, também no livro de Isaías, no capítulo de número 58, e o versículo é o de número 6. Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo é o de número 6. Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. 10ª e última pergunta. Onde está escrito estes versículos na Bíblia, que nos diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Resposta, letra A. Estão escritos no livro de Romanos, capítulo 6, e os versículos são o 3 e o 4. Letra B, também no livro de Romanos, capítulo 5, os versículos são o 8 e o 9. Letra C, também no livro de Romanos, capítulo 8, e versículos são o 7 e o 8. Ou letra D, também no livro de Romanos, no capítulo 10, e os versículos são o 19 e o 20. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, e os versículos são o de número 7 e o de número 8. Amados irmãos e queridos ouvintes, esse foi o trabalho de hoje, né? Com uma dinâmica de 10 perguntas e 10 respostas, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. E aqui vou deixar para a meditação de todos, tanto os evangélicos como ainda não são, tanto os servos de Deus como as criaturas também feitas por Deus, que eles ainda possam alcançar a graça de Cristo, que a graça é Cristo, não é? E a graça é gratuita, não é? Somos salvos pela graça, pelo poder de Deus, através do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Vou deixar aqui em Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, diz assim, que nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Outro versículo que ainda vou deixar, em Hebreus 4, versículo 12, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e perfeita até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse foi o trabalho de hoje, amados irmãos e queridos ouvintes. Espero que vocês gostem, vão aprendendo um pouquinho mais desses estudos que, como eu falei, são dinâmicas, e que o nosso Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.